Graça e paz a todos. Bom dia na paz do Senhor. Mais um domingo. Deus nos preparou para nós estarmos aqui adorando o nome do Senhor. Quero já dar as minhas boas-vindas, a todos que entrarem aí no decorrer da aula. Nós estaremos fazendo mais uma aula online da Escola Bíblica Dominical, a 10ª lição. Então, nós vamos estar orando nesta manhã em favor das vidas, em favor das famílias, em favor de todos, da Igreja do Senhor. E vamos também estar orando, para que pelo meio da fé nós podemos adorar a Deus, mesmo diante das adversidades, diante das crises. Oremos ao Senhor. Amado e querido Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez eu começo esta lição da Escola Dominical, Senhor, pedindo a Ti, ó Pai, tem intercessão em favor das famílias, em favor da minha vida. Pai querido e santo, que o Senhor venha nos instruir, nos ensinar, Senhor, a crer cada dia mais na Tua presença e enfrentar as crises, meu Deus, deste mundo tenebroso, meu Pai, deste mundo vil, com a presença santa e gloriosa do Teu Filho amado Jesus Cristo e com a ajuda do Teu Espírito Santo. Nos cubra, Senhor, meu Deus, com a Tua graça, com a Tua paz e nos livra, Senhor, de todo mal. É que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus a todos aí. Nós vamos estar louvando o hino nesta manhã, meus queridos, o hino de número 196, tá? O hino de número 196, e vou estar colocando para nós estarmos adorando o nome do Senhor, e após o hino estaremos aí já iniciando a escola dominical, pra gente ganhar um pouco de tempo, tá bom? Vamos lá. Graças a Deus, meus queridos? Graça e paz aí a todos que estão entrando, nossa irmã Janaína, nosso Patrick, seu esposo, que a paz possa reinar nos vossos lares, nossa pastora, pastor José Dias, nossa pastora Hilda, a Wesley. Nós vamos estar entrando então nesta manhã para a escola dominical. Eu vou colocar o slide aqui pra gente, para nós estarmos acompanhando aqui, tá? Glória a Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor na beleza da tua santidade. Mais uma lição na graça do Senhor.
Então nós vamos estar fazendo a lição da escola dominical do trimestre, né? Já estamos no final do trimestre, nós estamos na lição de número 10. Vamos estar estudando sobre atravessando a crise com perseverança. O objetivo da lição nesta manhã, meus irmãos, para vocês ficar conosco, nós vamos expor a sutileza de Satanás contra os cristãos, tá? Também estaremos demonstrar a autoridade de Deus sobre Satanás e apresentar a grandeza da misericórdia divina, né? A misericórdia divina, ela é maravilhosa nas nossas vidas. Então estaremos na lição de número 10. A lição 10 chama Atravessando a Crise com Perseverança, tá? Nós vamos então aprender nesta manhã isso, né? Então a perseverança é o segredo da vitória, meu irmão. Perseverar, né? E até o fim, tá? Independente da circunstância. Então esse é o objetivo aí da aula da escola dominical nesta manhã, tá? O texto áureo diz assim: foi bom me ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119, 71. Verdade aplicada. Diante das crises da vida, o cristão precisa persistir no Senhor a fim de alcançar a vitória. Então, o rumo desta lição vai estar nessa sequência, né? A nossa perseverança, tá? Mas perseverança no Senhor, que Ele vai dar para nós a vitória. O texto de referência, um texto maravilhoso, está lá no livro de Jó, capítulo de número 1, do verso 8 até o verso de número 12, que diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Olha, irmão, que coisa, né? Verso de número 10, né? Porventura não crês, não cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e tudo quanto tem, e a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Olha que afronta, meus irmãos. Mas disse o Senhor a Satanás: Eita, Rei da Glória, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha que coisa interessante. Nós vamos meditar nesta manhã, irmãos, num personagem bíblico que nos instrui, vai nos ensinar coisas grandes, né, maravilhosas acerca do sofrimento, né, acerca de nós estarmos passando por situações muitas vezes difíceis aí, né, na vida, tá? Então Jó é um exemplo para que eu e você possamos estar aí aprendendo algo da parte de Deus, tá bom? Então, a primeira parte da lição vai falar sobre a crise pode chegar a todos, tá? A crise chega para todo mundo. 2. Os significativos exemplos de fidelidade. E 3. Servir a Deus em meio às dificuldades. O ponto de partida desta lição é essa, tá? As adversidades, ponha algo na sua mente que você vai aprender nesta manhã. As adversidades nos fazem mais fortes. Então tá aí o desenho de um ovo, né? Onde tem aí um pintinho saindo de dentro da casca do ovo. Se ele não passar por essa dificuldade que é sair da casca, meu irmão, ele não consegue alcançar a vida. Então, muitas vezes, nós estamos dentro da casca, né? Preso ali, agarrado por tantas dificuldades, mas quando a gente conseguir sair, sobressair, pode ser, ter certeza que você vai ficar mais forte. Você vai sair vitorioso e vai ter muitas coisas para poder glorificar o nome do Senhor, tá? Então, nesta lição, veremos que Jó foi provado através de diversos males, mas ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Jó preconiza que em tudo devemos ser fiéis, independente da circunstância. Então nós vamos aprender nessa lição algo maravilhoso sobre perseverança e continuar fiel ao Senhor em meio às situações e às adversidades da vida, tá? Então a primeira parte da lição vai falar sobre a crise pode chegar para todos, meus irmãos, tá? Através de Jó, podemos ver que o sofrimento vem repentinamente. Tá vendo o slide aí? Né? A moça estava tão alegre, mas de repente ela já arrancou do rosto o sorriso e já veio a tristeza, a dificuldade, né? Abalou aí o seu ser e a sua vida. Então eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão. Ninguém neste mundo, não existe super cristão, não existe super servo de Deus.
Não existe ninguém neste mundo que não passa por aflições e que não passa por adversidades. Só que o importante dessa situação, que a gente vai ter que aprender, é o que você vai fazer quando você estiver passando por isso. Tá? É a sua atitude ante a situação, é a sua atitude diante da circunstância que vai fazer a diferença desta prova, desta luta e desta tribulação que eu e você muitas vezes passamos. E falo uma coisa para você, meu irmão, todos passam por situações difíceis, não tem ninguém isento. Pastor, presbítero, missionário, homem de Deus, mulher de Deus, pessoas que não creem em Deus, sei lá, qualquer tipo de pessoa, você pensa que não pode chegar na vida dele situação, mas para todos chega, tá? Então a situação fica de repente, igual nesse slide interessante, né? De repente então tão alegre e de repente fica triste, né? Na minha vida aconteceu isso, eu dormi bem, acordei numa tribulação que demorei 4, 5 anos aí, até mais, para poder vencer essa tribulação. Ou momentos difíceis de dor e sofrimento que passei eu com a minha esposa e meus filhos. Mas Deus nos deu a vitória. Engraçado, a gente dorme bem e acorda mal, tá? Então faz parte da vida. Então vamos entender isso também nesta manhã, tá? Então aí, 1.1. Existem momentos em que Deus nos prova, meu irmão. Há momentos na vida da gente que Deus ele nos coloca à prova. E a gente pergunta, por que, meu Deus? Mas por que eu? Por que tem que ser eu? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assim? Esta é a pergunta que muitas vezes nós cristãos, nós fazemos quando nós estamos passando por situações difíceis. E eu quero falar para vocês que nós vamos ter que mudar essa pergunta. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui que existem momentos em que Deus nos prova. E aí a gente faz aquela pergunta, por que, meu Deus? Né? Por que o justo sofre? Por que eu? Eu não faço mal, não faço isso, não faço aquilo outro. Mas você vai ver aqui nesta manhã, eu coloquei, lógico, tem muito mais outras coisas, mas eu coloquei 3 aspectos, né? Porque a gente sofre, tá bom? Eu não vou conseguir responder todos os anseios acerca de sofrimento, de angústia do mundo, porque também não daria conta de falar sobre tudo isso. Tá bom? Mas pela palavra de Deus nós vamos meditar nesta manhã acerca de algo importante. Então fica comigo até o final. Não saia daí que você vai aprender coisas maravilhosas para você colocar em prática na sua vida e você ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Tá? Então vamos lá. Então a pergunta a gente faz, por que o justo sofre? Né? E nós como seres humanos, julgadores que somos, nós temos o costume de dizer e calcular o sofrimento de uma pessoa diretamente com o grau de culpa e de pecado que ela possui, né? Que ela cometeu. Ela está sofrendo porque ela cometeu pecado. Que ela sofreu porque está em pecado. Essa é a visão da igreja. Tá? A igreja, infelizmente, ela tem tido uma visão de que todo sofrimento, devido à teologia da prosperidade, todo sofrimento é culpa do pecado, porque eu estou em pecado, eu não fiz um concerto com Deus, porque eu não fiz isso, aquilo. Mas nós vamos ver nesta manhã que é isso e também não só isso. Tá? É isso e também não é só isso. Né? Não é só o afastamento de Deus que vai, né, fazer com que nós sofremos. Né? Tá? Tem outros tipos de sofrimento que a gente vai aprender nesta manhã aqui. Mas a pergunta mais importante que a gente faz é essa. Por que, meu Deus? Por que eu? Por que o justo sofre? Tá? E a gente começa a julgar o sofrimento do irmão, o sofrimento de outra pessoa, falando, aquela pessoa lá com certeza está longe da presença de Deus, está em pecado. Não foi isso que os 3 amigos de Jó falaram para Jó? Jó, confessa logo o seu pecado e morre. Confessa logo, fala que você é pecador, que você não é justo diante de Deus. Olha só, a visão dos amigos de Jó. Então eu quero que você aprenda também nesta manhã algo importante. Tem alguém sofrendo, você está sofrendo, alguém da sua família, alguém da tua igreja, né? Algum irmão que você conhece, alguma pessoa que você conheça, para de dizer que ele está sofrendo por causa de pecado. Para de dizer que está sofrendo por causa que ele colheu, ele plantou e está colhendo aquele que ele plantou. Nem sempre é isso, tá? E nós não podemos julgar também, que nós não sabemos a vida de ninguém. A Bíblia nos diz, o Senhor Jesus nos diz uma palavra que diz assim, para o povo, dizendo para o povo, eu não julgo, mas porém se eu julgasse, eu julgava conforme a reta justiça. Mas vós julgais segundo a aparência. Os amigos de Jó, ele faz, daquele povo lá, eles julgaram segundo a aparência, viu Jó sofrendo, e naquele período, naquela época lá, o sofrimento tinha relação completamente direta, ligado com a perca da proteção divina, e a perca da proteção divina é devido ao pecado, então eles associaram isso com a vida de Jó, mas eles não sabiam a total verdade do sofrimento de Jó.
Tá? Eu e você nós sabemos porque nós estamos lendo a palavra de Deus. Então nós vamos ver nessa manhã isso. Então são 3 motivos, irmãos, que causam o sofrimento no mundo. Tem 3 tipos de motivo que causam sofrimento no mundo. Qual é o primeiro motivo? O primeiro motivo vai falar da vida de cada um. Nós, eu, você, nós somos culpados muitas vezes pelo o nosso sofrimento, tá? Então a primeira parte é nós, o ser humano. A segunda parte, outro tópico que eu vou explicar nessa manhã para vocês, sobre acerca do sofrimento, quem causa sofrimento para nós também no mundo é Satanás. Satanás também é a causa do sofrimento no mundo, das angústias, da tristeza, dos males. Bom, não preciso nem linkar aqui, né? Qualquer pessoa que quiser assistir esse vídeo vai ver nessa lição, eles vão saber aí o poder que o diabo tem para causar dano no mundo, né? Então o diabo ele veio aí para destruir mesmo, para poder causar transtornos em vidas. E a terceira parte de sofrimento que a gente sofre, né? A gente vai essa parte do sofrimento, que eu não vou falar sobre sofrimento, mas vou colocar o nome como castigo, e depois lá na frente eu vou explicar para vocês o que significa a palavra castigo, tá? Mas o castigo, ele vem de Deus. Então, há problema no mundo de aflição, de dor e angústia. Por quê? Porque é um Deus tão bom, tão justo. Por que tem mal no mundo? Por causa do pecado que há em nós, por causa de nós. Segundo motivo, por causa de Satanás. Terceiro motivo, por causa do castigo de Deus, da provação de Deus, tá? Onde Deus, há momentos que Deus nos prova, tá? Primeiro, então, vamos aprender a primeira parte que fala de nós, né? Muitas vezes, irmão, o sofrimento é resultado do nosso pecado, tá? Aí sim entra a lei da semeadura. Aí entra a lei da semeadura. Porque a Bíblia fala que tudo come plantar, esse também ceifará, tá? Então tudo que você plantar de mal, de consequências, de atitudes, vai refletir no seu futuro. Porque você sabe como que você faz um futuro? O futuro depende das suas ações no presente. As suas ações no presente vai fazer diferença no seu futuro. Tanto para bem quanto para mal, tá? Tanto para o bem quanto para o mal. Essas atitudes vão fazer diferença para vocês lá na frente. Então, um dos culpados do sofrimento que nós passamos é nós mesmos, tá? Por causa do pecado, por causa da nossa conduta e por causa da nossa maneira de viver. Um exemplo para você entender, tá? Pessoas que muitas vezes é acometida por vícios, né? Álcool, droga, cigarro, sei lá, qualquer tipo de outros tipos de vícios aí. Ela fuma a vida inteira, né? Bebe a vida inteira. Quando chegar numa idade, vai ter que pagar o preço. Vai ter que pagar o preço pelo aquilo que ele fez, não é verdade? Eu fumei a vida inteira, agora estou com câncer, estou com, né, problema pulmonar, eu bebi, deu cirrose, deu isso, deu aquilo. Então, tem problemas na vida do ser humano, o sofrimento vem por causa de nós, né? Lá em Tiago capítulo 1, verso 12, a gente não vai ler, mas eu vou só citar para vocês aqui. Lá ele fala assim, ó, o homem, ele só sofre por causa da sua própria cobiça. Às vezes você sofre por causa da sua própria cobiça. Você cobiça algo também que é tão, né? E você fica atrás daquilo e aquilo traz sofrimento, angústia para você, né? Então, um dos motivos que nós sofremos é devido à nossa própria conduta, que é a lei da semeadura. Eu vou ler alguns versículos para vocês aqui, para a gente poder entender um pouquinho como que funciona, né, a lei da semeadura, tá? Diz assim, ó. Jó capítulo 15, verso 20. Lá no livro de Jó, capítulo 15, verso 20, diz assim: todos os dias os ímpios sofrem tormentos no curto número de anos que se reservam para o opressor. Ou seja, o ímpio, a pessoa que peca, a pessoa que tem uma má conduta, que não pensa no amanhã, ele vai sofrer as consequências, tá? Devido à situação que ele está vivenciando no presente. Lá no futuro vai trazer um transtorno para ele, tá? Então, tudo isso faz parte da vida da aflição, que é o pecado, né? Que é a sua principal origem. Tá certo? Então, o único culpado do sofrimento no mundo é nós mesmos. Diz aqui também em Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 2, verso 9. Tribulação e angústia sofre sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Todo homem que obra o mal, todo homem que faz algo, irmão, né, que vai trazer um transtorno para ele, pode ter certeza que vai trazer para ele sofrimento. Tá bom? Vamos pegar outro exemplo aqui, uma pessoa que não ama a família, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa que não ama a família e tem a família em casa e quer fazer uma aventura lá fora.
Pode ter certeza, ali no momento que está fazendo, ou ela está fazendo, traindo o esposo, traindo a esposa, no momento que ela está fazendo ali, é gostoso, bonito, estou vivendo uma vida maravilhosa. Mas essa conduta vai trazer para transtorno e sofrimento. Tá? Então, um dos culpados do sofrimento do mundo é por causa de nós mesmos, da nossa própria cobiça, da gente dar vazão para nossas concupiscências, para nós darmos vazão para nossas necessidades carnais. Por isso que a Bíblia nos revela, né, que nós temos que vencer a obra da carne. Tá? Que nós temos que ter o fruto do Espírito e deixar as concupiscências carnais de lado. Porque as concupiscências carnais vai trazer para nós sofrimento, angústia e dor lá na frente. Pode ter certeza disso. Tá? Que o pecado ele vai cobrar o seu preço. E o sofrimento vem através da nossa própria vida. Ficou claro para vocês que então um dos problemas é a lei da semeadura mesmo? Tá? Só que eu não posso julgar ninguém que se é a lei da semeadura. Eu estou falando acerca da sua vida, da sua própria vida. Não estou falando da vida do outro, tá? Eu estou falando da minha vida e para você pegar como exemplo na sua. Eu sei se o que eu estou passando é por causa da minha cobiça, por causa das minhas atitudes pecaminosas ou não é, tá? Então, um dos problemas do sofrimento é a nossa própria conduta, tá bom? E às vezes a gente sofre também por causa da conduta do outro, né? Por exemplo, um marido faz coisa errada, a mulher vai sofrer, os filhos vão sofrer. A esposa faz coisa errada, o marido vai sofrer, os filhos vão sofrer. Os filhos fazem coisa errada, vai sofrer o irmão, vai sofrer o pai e a mãe, tá? Então, o sofrimento do mundo é devido às atitudes humanas. Também faz parte dessa. Qual é a segunda agora? A segunda parte do sofrimento, tá? Bom, antes de eu entrar na segunda parte, eu vou ler Romanos 3,16, diz assim, ó, nos seus caminhos a destruição e miséria, tá? Que é no caso aí, nos caminhos do homem perverso, tá bom? Então, a parte 2, quem que traz sofrimento também para o mundo? Outra parte do sofrimento do mundo, agora não só do homem, daquilo que ele faz, da conduta que ele faz, outra parte do sofrimento do mundo agora é trazido através da vida do nosso adversário, que é Satanás, irmão. Satanás, ele pode agir no mundo, tá? E na vida do ser humano e da vida do cristão, só por permissão de Deus. No caso, foi no caso de Jó aí, né? A Satanás agiu na vida do cristão por permissão de Deus. Na vida do cristão, quero que você entenda uma coisa. No mundo, ele deita e rola, ele induz as crianças a uso de entorpecentes, droga, ilícita ou lícita, não é verdade? O ato de adultério, o ato de briga, de raiva, de rancor, de morte, de suicídio, de todos os malefícios que o mundo oferece, o diabo está por trás, tá? E eu quero fazer mais uma ressalva aqui agora neste momento, para a pessoa falar assim, mas tudo é o diabo. Meu irmão, tudo é o diabo mesmo. Você vai falar, daí tem aquele testemunho que o irmão foi pregar lá e colocar a culpa do diabo, e o diabo bateu na costa dele, não foi eu não, foi você. Irmão, primeiro ponto que eu quero que você entenda. Eu falei que a primeira parte do sofrimento do homem é culpa do ser humano, tá? Mas o ser humano só sofre porque entrou o pecado no mundo. Então, tudo que induz o homem a fazer algo errado, a dar vazão nas suas concupiscências, tem o dedo do diabo por trás. Só que cabe a mim e a você a não dar vazão e ouvir dessa voz, né, do maligno e a tentação do maligno. É até um hino da harpa nossa, fala, se tentados, não ceda, porque ceder é pecar. Então o pecado vem no mundo devido por causa do Satanás. O Satanás está agindo no mundo para destruir todos e tudo que ele puder destruir, consumir, ele vai destruir. Tá? Então Satanás também é outro agente do mal no mundo que vai trazer para nós angústia e sofrimento, tanto para pessoas que creem em Deus, para também para o justo. O justo sofre, tá? Agora no caso do justo, o justo só sofre devido à permissão de Deus. Vamos ver lá Jó, capítulo 1, verso de número 12. Jó, capítulo 1, verso 12. Para nós entendermos como que funciona a vida do cristão. Por que eu quero ler esse versículo também? Nós vamos ler aqui sobre isso, tá? 1 verso 12 diz assim, vou ler primeiro, depois vou explicar para vocês. Disse o Senhor a Satanás, muito bem, tudo que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estenda a mão. Então Satanás saiu da presença de Deus. Deus, irmão, tem vezes que ele permite que o diabo venha se andar conosco. E tem vezes que Deus também não permite que o diabo venha se andar. Vocês lembram que quando Jesus teve encontro com Pedro, falou, Pedro, o diabo, o vosso adversário, veio até mim querendo se andar você como trigo, mas não permiti. Tá? Então, o diabo, volto a repetir, irmão, o inimigo só pode fazer alguma coisa contra você, contra a vida do cristão, do servo fiel ao Senhor, por permissão de Deus, tá?
Porque tem uma teologia no mundo aí, pregando aí, muitos reveladores, vamos falar tudo revelamento que está tendo na igreja. Todo mundo, fez uma obra de macumbaria para você, fez uma obra de não sei do que, porque o inimigo está na sua casa, porque o inimigo... Irmão, põe algo na sua mente. Você só pode ser afligido por Satanás se for permissão de Deus. Porque tem muito cristão que fala, irmão, fui ali, a mulher me revelou que eu estou com isso, estou com aquilo, que não sei com quem, com que lado. Meu irmão, se for permissão de Deus, amém. E se for permissão de Deus, pode ter certeza que é sinal de vitória. Tá? Agora, quando não é permissão de Deus, o pecado entrou, o diabo se andou na nossa vida devido aos nossos pecados, aí a consequência pode ser completamente danosa e destruidora para a vida do ser humano. Tá? Mas a consequências na vida do cristão, servo do Senhor, depende da permissão de Deus. E Deus pode fazer tocar em tudo, menos poder tirar, né, de nós a nossa vida. Tá? Agora, esses que o diabo está tirando a vida, porque realmente não foi permissão de Deus, foi devido aos seus pecados e à sua semeadura. Vamos ler 1 Pedro capítulo 4, verso 12 agora. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Tá? 1 Pedro 4, 12. Se você tiver algum questionamento, alguma pergunta, aí pode fazer aí nos comentários, tá? Que eu estou vendo os comentários aqui. E aí eu respondo para vocês, tá bom? Se ficar obscuro alguma explicação minha aqui para vocês, tá? Então 1 Pedro capítulo 4, verso 12 diz assim, ó. A respeito de coisas que podem acontecer na vida do cristão, tá? Diz assim, ó. Amados, não estranheis a ardiante prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não é verdade? Às vezes não tem coisa para falar, nossa, que coisa estranha que está acontecendo. Né? O que está acontecendo comigo? Não, eu estava tão bem, estava tão agora, de repente estou mal, estou com isso, estou com aquilo. Meu irmão, muitas vezes é a ação de Satanás na vida do servo do Senhor por permissão de Deus. E quando Deus permite o diabo nos afrontar, tá? Porque ele só por permissão de Deus, porque não se esqueça que no mesmo livro de Pedro está escrito que o diabo, vosso adversário, está ao derredor procurando quem possa tragar. Mas há momentos na vida do cristão que Deus ele nos prova. Tá? E quando ele nos prova, porque ele nos aprova. Ponha isso na sua mente. Deus só nos prova porque ele já nos aprovou. Nós já fomos aprovados por Deus. Então Deus só quer mostrar para mim e para você que nós já fomos aprovados por ele. É isso que Deus mostrou para Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal, mas foi provado por Deus. Mas ele venceu a prova porque Deus estava com ele, tá? Então há consequência na vida do cristão que é devido à ardente prova que vem por permissão de Deus na vida do servo do Senhor. Então você não deve se preocupar, irmão, como se coisa estranha tivesse acontecido. Mas que coisa estranha, eu não estou entendendo, estou passando por isso. Você muitas vezes ora no Senhor, busca a direção do Senhor, assim como Jó não teve resposta, assim como Jó também não conseguiu compreender o motivo do seu sofrimento, porque ele orava, ele sacrificava, ele intercedia em favor dos filhos, era homem de Deus, vivia desviando do mal, veio ardente prova sobre ele que ele não compreendia, como coisa estranha estivesse acontecendo. E esse era o questionamento de Jó: por que? O que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo. Então você, mesma coisa também. Quando você passar por isso, meu irmão, não se preocupe, tá? Porque Deus, ele está nos testando e nos provando para mostrar a nossa capacidade e a nossa perseverança na sua presença. Olha o que diz aqui em Salmo, capítulo 66, verso 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se refina a prata. Deus, irmão, ele confia naqueles que ele passa por luta. Porque Deus só dá luta para os maiores guerreiros. Deus só dá luta para o guerreiro fiel, batalhador, que sabe que o final é a vitória. Deus não dá luta para pessoas que não suportam. E a Bíblia nos diz que ele não dá nada além que você não possa suportar. Esses cristãos que dizem: eu saí da igreja, eu desviei da igreja por causa da luta que eu passei, por causa da prova que eu passei. Irmão, é mentira, tá? É desculpa, igual a Eva deu desculpa lá para Adão, Adão deu desculpa para Deus e assim sucessivamente, foi cheio de desculpa. Isso é desculpa. Tá bom? A pessoa que tem um encontro com Deus, que conhece o poder de Deus, que no meio do sofrimento ele continua fiel na presença de Deus, ele não se desvia e não volta para trás. Foi o caso de Jó. Jó mostrou que realmente ele era homem de Deus e Deus colocou uma luta nele, um momento de prova, e ele foi aprovado no final. Tá? Então não adianta a gente achar que a gente vai sair da igreja por causa de algum prova, não, porque Deus ele não prova ninguém que não suporta. Deus só dá para aqueles que possam vencer. E quando nós fazemos isso, é um tipo de uma influência purificadora de Deus para a minha vida.
Então o que eu tenho que entender quando eu estou passando por luta, irmão? Luta, fogo, prova, está dizendo para nós que nós somos capacitados para aguentar e vencer em nome de Jesus. Porque ele está nos purificando e está nos moldando e fazendo nós tornarmos pedra preciosa, né? Quem não lembra aquele hino da Damares lá, né? Achou uma pedra lapidada, né? Polida, maravilhosa, uma pedra que ninguém dá valor. Você vai no rio, se você achar uma pedra uma pepita de diamante ou de ouro, você até joga fora, porque está tudo sujo, nem sabe. Mas quando alguém que conhece, que sabe que aquilo lá, depois de limpo, lapidado, passado por fogo e purificado, vai se tornar uma joia preciosa, ele valoriza. E é isso que Deus está dizendo para você no meio do seu sofrimento. Ei, eu te valorizo. Ei, você que está aí, você é pedra preciosa. Eu sou pedra preciosa do Senhor. Nós somos pedra preciosa do Senhor, sendo lapidada por Deus para sairmos purificados e mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a ideia que o cristão tem que ter. Mais um versículo aqui para a gente poder passar, porque a hora passa depressa demais, né? Não sei se esse versículo tá bom, porque senão a hora não nos espera. Agora então, para você entender o que eu disse para você aí, toda vez que Deus colocar você à prova e permitir que o inimigo ele luta contra a sua vida, tenha certeza, irmão, que isso aí nada mais é de que bênçãos disfarçadas para a sua vida. São bênçãos disfarçadas. Jó sofreu, perdeu tudo, mas estava aquela luta e aquela tribulação. Na verdade, nada era mais do que bênçãos disfarçadas, tá? Então, a luta são bênçãos disfarçadas. O inimigo ele vem tirar de você e Deus restitui muito mais daquilo que ele tirou. O inimigo vem fazer mal contra você e Deus transforma em bênção tudo quanto o inimigo tentar fazer contra você, porque Deus confia em ti e sabe do seu projeto e sabe da sua vida e sabe que você vai viver uma vida plena diante do Senhor. Então, em meia circunstância, irmão, não pergunta por quê, mas fala: Senhor, obrigado, Deus, por confiar em mim. Obrigado, Senhor, por saber que eu posso vencer em minhas adversidades. A confiança em Deus é tudo neste momento. E terceiro lugar aí é provas, que é Deus, que eu falei para vocês. Outra parte do sofrimento é quando Deus nos prova, né? Mas não só no caso da permissão do diabo, mas o próprio Deus também ele dá para nós, tá? Então a prova de Deus muitas vezes é a característica do amor do Pai, né? É que Deus está provando para mim, para você, que Ele nos ama. Porque isso demonstra, todo pai que ama, ele corrige o seu filho. Porque se ele não corrige o filho, porque ele ama. Vamos ver lá Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12, que diz assim, ó: Filho meu, não rejeita a disciplina do Senhor, nem te enoje da sua repreensão, porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Por que eu estou dizendo isso? Quando você está passando por situação difícil, é Deus tentando te corrigir, para que você possa se aplumar, desviar do pecado, do mal que está fazendo. Parar de achar que você é perfeito, que eu sou perfeito, que não há perfeição em nós. Nós somos maus por natureza, o pecado dá dentro de nós. O apóstolo Paulo disse assim: ó Senhor, que pecado habita dentro de mim, né? É como um corpo morto que está grudado em mim. Então, Deus sabe que nós andamos muitas vezes errado. Então, Deus ele corrige o seu filho porque ele ama, é prova do amor de Deus, tá? É influência purificadora para mim e para você. Nós estamos vencendo diante da presença de Deus, então Deus castiga aquele que ele ama. Deus ele faz tudo em prol da vida que ele vela, tá? Olha o que diz aqui em João capítulo 15, verso 2, ó: Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta, e todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Então Deus está podando a gente, tá? Então muitas vezes Deus está nos podando, arrancando alguma aresta, arrancando alguma coisa, para que nós possamos continuar ainda enxertados na oliveira verdadeira que é Cristo Jesus. Então, dá momentos na vida da gente que vem tristeza, há momentos na vida da gente que vem dificuldade, é por causa disso. Então, por causa do que tem problema no mundo? Por causa do homem, nossa conduta, por causa de Satanás e por causa da aprovação de Deus, tá? Então, esses são os motivos para nós. Então, Deus nos castiga muitas vezes. Vamos ler Salmo 119, verso 17. Salmo 119, verso de número 17. Salmo 119, 17 diz assim, ó: Faze bem aos teus servos e viverei, eu guardarei a tua palavra. Então, se Deus está fazendo bem para nós, irmão, nós temos que guardar a sua palavra, porque quando Deus ele vem nos provar, porque ele nos ama, tá? E vamos ver que também que diz o Salmo 119, 67 diz assim, ó, olha que coisa interessante. Salmo 119, 67. Antes de ser afligido, né, ou antes de ser provado, eu andava errado. Mas agora, Senhor, eu guardo a tua palavra.
Meu irmão, então não estranheis quando ardente prova vier sobre você. Não se estranha. Se for por causa da sua conduta, Deus vai te provar depois, Deus vai trazer um castigo sobre a sua vida, para que você possa se corrigir, tá? Para que você possa entender que você precisa se aprumar, tá? Então Deus traz o castigo sobre a sua vida. E o que significa a palavra castigo, irmão? A palavra castigo, as pessoas confundem, acham que castigo é coisas ruins. Só que no original, a palavra castigo não é coisa ruim. A palavra castigo, ela tem ideia de corrigir, tá? Ideia de disciplinar, de colocar a pessoa de posição direita, tá? Ou seja, tornar a pessoa casta. Castigo vem da palavra casto, que significa endireitar, tá? Você pegar um exemplo sobre a palavra castigo e você vai entender que castigo é sinal de bênção, tá? Ó, presta atenção para você pegar o raciocínio juntamente comigo. A palavra castigo, ela tem sinônimo para nós de coisa ruim, de mal, de apanhar, de surra, né? Ou conforme diz o pessoal no Nordeste, lá não tomar uma peia, né? A gente acha que castigo é isso. Castigo é a gente ter sofrimento. Mas a palavra castigo não significa sofrimento. A palavra castigo tem sinônimo de bênção. Olha para você ver, para você entender alguma coisa. Um atleta, qualquer tipo de atleta, de futebol, atletismo, quem corre, tá? O que o treinador faz com aquela pessoa? Ela castiga aquela pessoa, ou seja, coloca coisas para ela poder fazer, dá algo para ela, expressa algo para ela poder fazer no esforço máximo que ela puder para alcançar o quê? O objetivo final. Para alcançar ali as coisas que é o objetivo, que é ganhar a corrida, ganhar o jogo, ganhar aquilo. Então isso se chama castigo. Castigo, na verdade, não é para malefício. Castigo é para benefício. Então o atleta, ele é castigado, né? Ou seja, é colocado coisas para ele poder endireitar, para corrigir, para poder aprimorar, para poder fazer algo que vai trazer para ele benefícios futuros. Então quando você pensar no castigo de Deus, você não vai pensar com um lado ruim, tá? Com a palavra pejorativa que vai trazer coisas ruins para você. O castigo de Deus, a prova de Deus, ela é purificadora e demonstra o amor do Pai, e é para disciplinar nós, para que nós possamos fazer algo para alcançar um objetivo, que é a vitória. Então, outro exemplo para você entender sobre a palavra castigo, tá? Uma pessoa está fazendo um regime, por exemplo, tá? Uma pessoa está fazendo um regime. Qual que é o castigo que ela está sofrendo? Ela não pode ingerir tanto teor de caloria, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não é que ela está privada de comer, ela está privada das calorias. Então, para aquilo lá, para ela, é uma ardente prova. É um castigo que ela está tendo. É uma prova, no sentido de castigo, para trazer para ela o quê? Benefício. Tá? Então ela ser privada de alimento, a palavra castigo traz a ideia de ser privado de algo, né? De colocar algo imposto para que ela possa fazer e exercer em cima daquela ordem. Então em cima daquela ordem ela recebeu ali aquele castigo, e o castigo vai trazer vitória. Então castigo da parte de Deus é sinônimo de vitória. Ficou claro para vocês? Então é isso que você tem que aprender nesta parte da primeira lição, tá? Existem momentos que Deus nos prova, tá certo? E outra coisa importante, é no momento da prova, meus irmãos, Deus nunca nos abandona. Tá? Deus nunca nos abandona. Jó não abriu mão do cuidado de Deus. E ele faz uma pergunta lá no Jó 7, 17 e 18. Quem é o homem para que tanto estime e ponha eles o teu cuidado? Né? E cada manhã o visites? E cada manhã o ponhas à prova? Olha, irmão, quem é o homem? O homem é a pedra preciosa, tá? De Deus. O homem é a coroa da criação de Deus. Nós somos a coroa da criação de Deus, tá? Então Deus nunca nos abandona. Só que muitas vezes nós achamos que somos abandonados por Deus, e aí nós murmuramos. Aí nós murmuramos, ai, porque Deus não me vê, Deus não conhece, Deus não sabe do meu sofrimento, Deus não está vendo o que eu estou passando, né? Como que posso passar por isso? Já falei na parte da primeira lição lá, cuidado, irmão. Por que você está passando por isso? É a culpa do homem? Sua? É o diabo? Ou se é provação de Deus, tá? Então, não murmure, meu irmão, porque a murmuração, Deus não se agrada. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 10, 10. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10. Quando você estiver passando por luta, por prova, por tribulação, não murmure. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10. 1 Coríntios 10, verso 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Lá no deserto, né? Falando sobre a passagem dos judeus no deserto. Meu irmão, não murmure. Deus tem o melhor para nós. Deus sabe que nós precisamos, nós necessitamos. A pregação da nossa irmã Esther ontem lá no culto foi uma bênção.
né? Ela leu sobre que Deus alimenta os passarinhos, né? As árvores não plantam, não cegam. E olha o que Deus faz por elas, tá? Então Deus realmente ele não quer que nós murmuramos no meio da prova. Vamos ler Filipenses 2,14. Filipenses capítulo 2, verso 14. Para a gente entender da prova, não vamos fazer isso, tá? Porque Deus nunca nos abandona. Filipenses capítulo 2, verso 14 diz assim, ó: fazei todas as coisas sem murmuração e nem contendas. Então Deus não se agrada da murmuração, porque quando a gente murmura, Deus não se agrada. Vamos agora para Isaías capítulo 49. Isaías 49, verso 14 e verso 15. Isaías 49, verso 14 e verso 15 diz assim, ó. Olha o que a gente fala quando a gente está passando por luta, tá? Mas Sião disse: o Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Oh, meu Deus. Olha, Deus nunca nos abandona, meu irmão. Então não murmure. Falei para você que Deus não tolera a murmuração, tá? Olha que eles dizem lá no Isaías. Sião disse: o Senhor me desamparou e o Senhor esqueceu de mim. Mas olha que maravilha que fala agora no verso de número 15. Diz o Senhor assim: pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, eita, Rei da Glória, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Meu irmão, Deus nunca nos abandona. Deus não nos abandona. No momento de luta, você vai dizer assim: ah, Senhor, por quê? Para quê? Por quê? Né? Mas Deus não nos abandona, Deus sempre estará conosco. Deus, no meio da luta, da sua provação, se você está em pé até hoje, é porque o Senhor te sustentou. Você acha que Deus vai deixar você perecer? De maneira nenhuma. Se você estiver sendo fiel ao Senhor, andando de acordo com os preceitos da palavra de Deus, e se esforçando para andar com caráter cristão, pode ter certeza, meu irmão, que a vitória é sua em nome do Senhor. Agora aqueles crentes faz de conta que uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora está na igreja, outra hora não está na igreja, uma hora congrega, outra hora não congrega, aí é meio perigoso. Mas aqueles que são fiéis na presença do Senhor, que luta, que se esforça, que faz de tudo para estar agradando ao Senhor, pode ter certeza que a vitória é certa, tá? Eu vou ler só mais um versículo acerca de Deus não nos abandona, tá bom? Ó, em Salmo 28, verso 7 diz assim, ó: o Senhor é minha força e o meu escudo, e nele confiou o meu coração, e fui socorrido. O meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. O meu coração confiou no Senhor, e eu fui socorrido. Porque na hora das provas, Deus não nos abandona, tá? Então Isaías 41, 10. Não temas, pois eu sou contigo, e não te assombre, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei, e te sustentarei com a destra da minha justiça. Então Deus não abandona o seu povo. Deus ele está sempre com o seu povo, ajudando, tá? E possamos estar diante do Senhor. Agora Hebreus capítulo 13, verso 6, o papel seu no momento da luta e da prova, entendendo que Deus não te abandona, você tem que fazer isso aqui, ó. Risca aí na sua Bíblia, Hebreus 13, 6. Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu auxílio, e não temerei o que me poderá fazer o homem. O Senhor é o auxílio, Deus cuida de você, Deus não te abandona. Entendendo tudo isso, nós temos que entender que o livro que retrata, o livro de Jó, é um livro que retrata o sofrimento, tá? O sofrimento do homem, tá? Então, um caminho através do sofrimento no livro de Jó. Nós vemos aí que o sofrimento, traz aí o livro de Jó para nossas vidas, tá? Então, nós temos que entender, irmãos, que Deus verdadeiramente ele é conosco, tá bom? Nós vamos entender isso. Eu vou ler para vocês aqui. Ó, tá? Sumiu a imagem aí, mas tá, vou falar para vocês, tá? Então, o que nós temos que entender sobre isso? Ao longo de muitos anos, irmãos, tá? Eu vou colocar aqui, apareceu aqui, tá? Então, ao longo de muitos anos, a igreja foi ensinada que Deus era um Deus abençoador, um Deus bom. Nossa, Deus é um Deus abençoador, Deus é um Deus bom, então eu não posso passar por luta, eu não posso passar por sofrimento, eu não posso passar por situação difícil, eu não posso passar por isso, passar por aquilo, meu irmão. Tá? Então o livro de Jó vai mostrar para nós que o cerne do livro de Jó é a sabedoria que responde à questão do envolvimento de Deus com o problema do sofrimento humano. Então Jó mostra para nós no seu livro que Deus ele tem envolvimento com o sofrimento humano. O homem não está sozinho. Então em todas as gerações, tá? Houve protestos que se levantou dizendo que se Deus é bom, então onde nós não deveríamos existir a dor, nem o sofrimento ou a morte no mundo. Acompanhando este protesto também, as pessoas falam que o mal atinge também pessoas boas.
Então, irmão, o sofrimento do mundo ele vem e atinge pessoas boas também. Porque no livro de Jó cai por terra a teologia da prosperidade, que nega o sofrimento do justo. Ah, eu não posso sofrer porque eu sou justo. Então cai por terra o sofrimento aí, ó. O livro de Jó demonstra, destrói essa teologia satânica que tem levado o homem a buscar somente achar que Deus é bom, não posso sofrer, não posso passar por luta, não posso passar por tribulação, tá? Isso não provém de Deus, tá? Então, é admirável nesse drama, aí que diz aí, ó, é admirável esse drama, é que Deus nunca responde diretamente às perguntas de Jó. Ele não diz, Jó, a razão porque tu sofres é esta ou aquela. Deus nunca disse isso para Jó, e nem está dizendo para você também. Só que em vez disso, o que Deus faz? O mistério da injustiça, de tão profundo sofrer, é responder a Jó com sua própria pessoa. E esta resposta sábia à questão do sofrimento. Não a resposta sobre por que temos que sofrer de alguma maneira particular, em determinado tempo, em circunstâncias peculiares, mas onde nossa esperança descansa em meio ao sofrimento. Tá? Então o que eu quero dizer com isso? Então não importa, irmão, por que eu estou sofrendo. Não importa o que você vai fazer no sofrimento. Onde você vai descansar. Onde você vai descansar. Onde você vai se apoiar. Onde você vai crer. O que você vai colocar para te ajudar, para te socorrer. É a pessoa bendita de Deus. Jó, ele nunca deixou de acreditar que Deus podia socorrer e entrar com providência na sua luta. Ele tentou, buscou o Senhor e Deus mostrou para ele que Deus era com ele, tá? Então Jó, ele nos ajuda a entender tudo isso. Então o sofrimento pode ser superado com sabedoria, fé e com a ajuda do Senhor. Então o sofrimento pode ser vencido, tá? E superado com a ajuda do Senhor. E para isso, irmão, nós temos que entender alguma coisa, ser significativos exemplos de fidelidade. E que não me falte a fé. Meu irmão, Jó perdeu filho, perdeu bens, perdeu saúde, mas sabe por que Jó venceu? Porque Jó não perdeu a fé, tá? Então Jó seguiu trilhando a avenida da fé. Que você possa também nesta manhã, através dessa escola bíblica dominical, continuar seguindo, meu irmão, trilhando a avenida da fé, tá? Não se preocupe, meu irmão, não deixe, tá? O sofrimento, a angústia tomar conta do seu coração, porque a luz da fé é a luz que ilumina na escuridão. Então a fé é a luz no final do túnel, é a certeza da vitória, tá? A fé vai fazer nós enxergarmos a vitória. E o principal alvo de Satanás, irmão, o principal alvo de Satanás é a família. Jó perdeu seus 10 filhos de uma única vez. Olha que coisa terrível. Então, uma das primeiras investidas de Satanás foi contra o primeiro casal na terra. Quem não se lembra de Adão e Eva? Então, sempre, desde o início do mundo, Satanás tem lutado contra a família. E quantas famílias destruídas, quantas famílias sendo prejudicadas, né, por causa da astuta cilada do diabo. Tá? Então a investida do diabo, irmão, foi referente aos cônjuges, né, à família lá no começo. E trouxe transtornos nocivos para aquela família. Né? Quem não se lembra do primeiro homicídio, não é verdade? O irmão matando o irmão. Isso porque Satanás entrou na família, no seio familiar, destruindo tudo, tá? Destruiu tudo lá em Gênesis 3, verso 11, verso 12, você vai ver isso, né? Surgimento da poligamia, em Gênesis capítulo 4, verso 8 ao verso 10, tá? No verso 4 ao verso 19, você vai ver também sobre isso, tá? Tudo isso foi por causa que o diabo entrou no meio da família. Então a família realmente está sob ataque, irmão. Ataque cultural e também espiritual. Ou seja, o próprio maligno quer destruir a família. Então cuidado para você e a sua família, né? Se une para poder fazer a vontade de Deus. Eu vou colocar para vocês aqui alguns ataques que o diabo tem contra a família, tá? Primeiro ataque que o diabo tem contra os valores da família. Hoje os valores da família estão sofrendo ataque, né? Hoje filho não respeita mais pai, marido não ama mais a esposa não ama mais o marido, cada um por si, Deus para todos, né? Filhos deixados de lado, a gente não consegue mais fazer tudo, então os valores da família estão sendo atacados. Hoje a família é constituída mais por pai, mãe e filho. Hoje a família é constituída por avó que cria o neto, tio que cria o sobrinho, pessoas que não tem nada a ver com a família que cria outra pessoa. A família perdeu valor, a família não tem mais valor, tá? Nos dias atuais, o diabo está cada vez mais atacando contra os valores da família. Outro ataque do demônio contra a família, ataque do matrimônio, né? Esposo que não valoriza a esposa não valoriza o esposo, né? Já vai atrás de infidelidade conjugal, achando que o marido da outra é melhor, que a mulher do outro é melhor,
tá? Que fica aquela luta constante, tudo isso o diabo faz, né? Outro alvo contra os valores também da educação familiar. Os pais delegam a educação dos filhos para outra pessoa, não educa o filho mais, não chama atenção, não tem sanções, né? Não tem mais o castigo para disciplinar ali, tá? Como eu falei para vocês, como é a palavra castigo, para endireitar, para corrigir, para colocar ele em posição reta, tá? Os pais não conseguem mais, hoje os pais têm medo dos filhos. Tá? Inversão de valores, né? Na educação dos filhos, deixa a mercê da escola, a escola ensina o que eles quiserem, tá? Lá tem lá manipulação, né? Materialista, antissemita, tudo contra as coisas de Deus, aí tem lá na escola, tá? Contra ataques contra a religião, e você não ensina seu filho mais sobre Deus, não ensina seu filho mais sobre as coisas, né, do Senhor, não instrui seu filho para a escola dominical, não ensina seu filho a ir para a igreja, você não leva seu filho e você também não vai para a escola dominical. Como que quer aprender as coisas, os valores de Deus? E o diabo está atacando, o diabo está destruindo, né? E o homem e o povo de Deus foi destruído por falta de conhecimento. Então o diabo tem atacado os valores, né? Acerca disso, os valores também dos filhos, né? Da família com a sociedade. Hoje a família não respeita a sociedade mais, os filhos vão lá, rouba, mata, destrói, prostitui, adultéria, faz tudo, não tem valores mais, a sociedade está vivendo um caos devido às pequenas do problema familiar. Se você vivesse uma família correta, de acordo com a vontade de Deus, você sabia. Então a família hoje não tem valores para com a sociedade, e a família hoje não tem valores mais cristãos. A família hoje não vai para a igreja, quando vai para a igreja vai o pai, não vai a mãe. Vai a mãe, não vai o pai. Vai o filho, não vai a família. Vai o pai e a mãe e os filhos não vão. Irmão, não está fácil. Tá? Então o diabo tem que estar atacado. Hoje as pessoas falam assim, eu vou para a igreja, mas me deixa meu filho aí, coitadinho, está cansado. Né? Deixa ele aí ele fica lá na sua casa, brincando com colegas que não conhecem a Deus, fica lá no seu lar assistindo coisas que não agradam ao Senhor. Hoje a internet você pode ver e achar de tudo, tá? E quanto mais informação ruim tem na mente, mais ele vai pegando, vai sendo manipulado a vivenciar aquelas coisas. Então se seu filho vivenciar mais as coisas de Deus, amém. Se vivenciar mais o alvo que é Satanás, com certeza vai trazer destruição e discórdia na família. Então cuidado com a sua família, tá? Que você e sua casa sirvam ao Senhor, tá bom? Outra coisa importante também, não renuncie, irmão, à sua integridade, tá? Não renuncie à sua integridade. Manter-se íntegro ou aceitar a promoção. Não sei se vocês conhecem esse livro, esse filme. Esse filme aí é a passagem daquele filme chamado Os Corajosos, tá? É um filme muito maravilhoso. Esse homem era cristão e estava tendo um teste lá para poder ter uma promoção na firma. E o gerente lá, o dono da firma, fazia uma proposta indecente. E todo mundo aceitava a proposta. Aí chamou a vez esse homem aí para fazer. Ele falou, eu vou pensar. Ele foi na casa, pensou, orou, pediu a Deus em direção. Chegou para o homem e falou assim, eu não posso aceitar isso porque vai contra a minha integridade, contra os meus valores cristãos, vai contra a minha integridade cristã. Aí o homem falou assim, você não tem medo de perder seu emprego? Recusando uma proposta dessa? Eu sou o dono, eu posso fazer o que eu quiser. A presa é minha. Ele falou, infelizmente eu não posso, pode me mandar embora, eu peço perdão, mas vou mandar embora. E quando ele foi se levantar para ser mandado embora, o patrão fala, você foi aprovado, você foi o único que recusou, todos aceitaram. E a posição que eu quero colocar de chefe tem que ser uma pessoa íntegra, que realmente faz as coisas de acordo com a verdade. E ele recebeu a vitória. Então, meu irmão, o que eu quero que você aprenda com esse filme, até assista na sua casa, com sua família, né? Tem tantos filmes maravilhosos, é A Prova de Fogo, Os Corajosos, na verdade, né? É o Desafiando o Gigante. Assista no celular, é bom isso. Mas vamos aí para se entender. Então, não renuncie à sua integridade. Tá? Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, diz assim, ó, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Meu irmão, não renuncie à sua integridade, não seja santo só na igreja. Infelizmente hoje os escândalos, vocês estão vendo aí na mídia social, quanto escândalo está sendo envolvendo a conduta de crente. Nem vou dizer de cristão, porque se a gente generalizar cristão, né, para pessoas que se diz crente, né, servo do Senhor. Então, seja santo em toda a vossa maneira de viver. No trabalho, na escola, na casa, na sociedade, tá? Com seu namorado, com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, com seus professores, sei lá, com quem você viver, onde você estiver.
não negocie, não renuncie à sua integridade. Porque a palavra integridade significa lealdade, verdade, fidelidade, sinceridade, né? Solidariedade, transparência, honestidade, qualidade de uma pessoa firme e constante, uma pessoa que está firme e constante. Então eu tenho que ser servo de Deus aonde quer que eu esteja, para que a pessoa possa olhar para mim e ver eu como sal da terra e luz do mundo. Não somente aquele dizer assim, aquele lá é crente? Aquilo lá se diz crente, meu Deus, aquele lá, não, aquele lá é isso, aquele lá faz isso, aquele lá faz aquilo. Cuidado, meu irmão, tá? Cuidado, tá? Nós possamos ser sal da terra e luz do mundo. Nós vivemos, irmão, inversão de valores nos nossos dias, tá? Ser honesto e íntegro hoje parece estar fora de moda. Hoje não é legal mais ser íntegro, né? Ser honesto, tá? É fora de moda. Entretanto, para nós cristãos, é um valor da integridade, ela é preciosa e precisa fazer parte do nosso cotidiano. Nós não podemos renunciar à nossa integridade. Tem que fazer parte da nossa vida, tá? Parece muito uma coisa redundante, mas a integridade é um valor que precisa ser avivado em nossos dias. A integridade é um valor que tem que ser restaurado hoje na vida de muitas pessoas. Ser íntegro, onde você estiver, tá? Para mostrar para Deus, tá certo? E nós devemos levar em consideração a palavra que diz lá que nós somos sol da terra e luz do mundo, né? Lá em Mateus capítulo 5, do verso 13, verso 14, tá? Em diante, o cristão, irmão, precisa entender que a sua vida é um testemunho para o mundo lá fora. A minha vida e a sua vida é um testemunho para o mundo lá fora. Nós damos um bom testemunho e mostramos para as pessoas que é possível andar como cristão, né? Aqui nesta terra. Ou do contrário, nós iremos envergonhar o evangelho. A Bíblia fala, é lícito que venha um escândalo, mas ai de quem vem. Tá? Então cuidado para você não negociar sua integridade, irmão. Tá? E na crise, irmão, mais uma vez Deus continua cuidando dos seus. Mesmo diante da crise, não podemos esquecer que nossas vidas pertencem a Deus. Olha, irmão, nós estamos na mão de Deus. Não tem como, nós estamos na mão de Deus. Tudo quanto Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Ele é soberano, Ele que diz. Lembra que você é uma criança sendo educada por um pai. Então, se seu pai fala você faz, você faz. Fala não faz, você não faz. Se você fala tenha força, vai, que você vai conseguir, você vai fazer. Você vai andar de bicicleta, o pai tira a rodinha e fala, filho, pode ir que você vai andar. Não, pai, eu tenho medo. O pai, ele tem cuidado de você. Confie, tá? Então, Deus continua cuidando de nós. Na crise, Deus continua cuidando dos seus. A confiança de Jó não estava nos seus amigos. A confiança de Jó estava em Deus. A sua confiança, irmão, tem que estar em Deus, não está nos seus amigos. Olha que diz aqui em 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmão, preencha corretamente a sua mente, recuse ficar aflito, creia em Deus, meu irmão. Deus se importa com você, Deus quer o seu bem. Lança toda a sua ansiedade, todos os seus medos, todos os seus anseios, todas as suas dificuldades nas mãos de Deus, irmão. No momento da prova, o que depende do resultado da sua vitória é a sua posicionamento diante de Deus, diante da circunstância, o posicionamento da fé. Tenha fé, meu irmão, que Deus vai te socorrer e vai te ajudar no momento que você mais precisa, porque Deus, ele é fiel, tá? Então a nossa confiança tem que estar em Deus. A nossa integridade deve fazer parte do caráter dos verdadeiros servos de Deus. Integridade, irmão, confiar no Deus no meio da prova, ser íntegro, mesmo sendo cristão na bonança, sendo cristão também na prova, tá? Então nós temos que entender a servir a Deus em meio às dificuldades, tá? Ele nos ajuda a vivenciar a fé e a esperança em meio à crise. Então, diante das maiores tempestades, a melhor maneira de mostrar os problemas que você é mais forte do que todos eles é que a sua confiança em Deus está acima de qualquer obstáculo ou qualquer temor. Tá? Então, irmão, está passando por luta? A sua vida tem que estar diante de Deus. Então, é preciso manter a confiança em Deus. A confiança em Deus é a base da vitória. Tá? Já estou terminando, meu irmão. Olha aqui, eu estou pulando muitas coisas aqui, porque já vi que a hora já está avançada demais, tá? Mas estou falando rapidinho para a gente poder dar conta de todo o conteúdo. Vou ler aqui alguns versículos para você. Nós precisamos manter a nossa confiança em Deus, porque a confiança, olha aí que está no slide, é a base da vitória. Nós temos que estar conectado em Deus. Tá vendo ela lendo a Bíblia aí, né? O sinalzinho de Wi-Fi aí, fazendo ela ficar conectada com o Senhor, tá? Vou ler para vocês aqui. Às vezes a gente tem dúvidas momentâneas, né?
diante das coisas de Deus aí, tá? Mas nós temos que confiar em Deus, tá bom? Muitas vezes nós temos as nossas dúvidas, mas que diz aqui, ó, Salmo 37, verso 3. Confia no Senhor e faz o bem, e habita na terra e viva tranquilo. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A confiança em Deus é a base para a vitória. Tá duro? Tá difícil? Tá com dificuldade? Mas creia. Creia em Deus e você receberá a vitória, tá? Salmo 118, verso 8. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no homem. Irmão, não tem coisa que não é capacidade do homem, é capacidade de Deus. Então confie em Deus e você terá vitória para a sua casa. Então a base da nossa vitória é a confiança em Deus. Confie em Deus, você vai ter vitória para a sua vida, tá? Aquele que confia no Senhor, ele não recua. Aquele que confia em Deus não recua. Eu não recuarei, não temerei, porque comigo está o Senhor. Eu sou um adorador, conforme está escrito no slide aí, tá? Em Hebreus capítulo 10, verso 38, verso 39, diz assim, vou ler esse versículo para vocês. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retrocede, a minha alma não tem prazer nele. Verso 39, nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos segue avante. Meu irmão, nós não somos daquele que recua. A luta está travada? Posta o joelho no chão, ore, busca o Senhor, continue perseverando no Senhor, que a vitória é certa em nome de Jesus. Se a gente tivesse problema, a gente saísse da igreja, saísse da presença de Deus e as coisas melhorassem, irmão, era uma bênção, mas não melhora. Não melhora. Se com Deus não está fácil, imagine sem Ele. Tá? Se com Deus não é fácil, imagine sem Ele, tá? Mas se nós confiarmos em Deus, nós não recuaremos em meio às lutas. E no meio da luta, nós vamos ter certeza da nossa vitória. Jó 23, verso 11, diz assim, ó, nas suas pisadas, os meus pés se afirmaram, e guardei o seu caminho, e não me desviei dele. Jó foi um exemplo de um homem, suportou as dificuldades, suportou todas as dificuldades, mas ele falou que ele firmou os seus pés na pisada de Deus. E afirmou e guardou e não desviou do caminho do Senhor. Meu irmão, firme os seus passos nas pegadas de Cristo. Firme os seus passos na direção de Deus. Toda luta, toda situação, toda dificuldade, ela passa, tá? E a vitória é certa em nome de Jesus Cristo. Olha o que diz aqui Tiago, capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Meu irmão, Jó recebeu a coroa, Jó recebeu a vitória, Jó restituiu tudo que ele tinha, porque ele confiou no Senhor. Então, a lição desta manhã é você confiar na pessoa bendita de Deus. Se Deus está te testando, Deus está te provando, Deus está permitindo, porque Ele sabe da sua capacidade no Senhor, tá? Então, que nós possamos adorar a Deus, tá? E outra coisa importante, para que serve a luta, irmão? Que eu falei para vocês lá, para que, Senhor? Então a resposta não é para quê, é por quê? Porque Deus quer ter uma vida de experiência com você, tá? Então é preciso ter experiência com Deus, uma experiência pessoal com Deus. Cada um de nós, cada servo, cada serva, cada homem e mulher de Deus vai ter uma experiência com Deus, tá? Todas as nossas crises e aflições têm um objetivo, que é conhecer mais o Senhor. O objetivo da luta, o objetivo da situação é conhecer mais o Senhor. Então você precisa aprender a conhecer mais a Deus. Olha que Jó fala no verso 42, verso 5. Jó 42, verso 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Muitas vezes nós estamos na igreja, nós vemos pessoas contando experiência com Deus e falamos, meu Deus, olha, que bonito. Mas vai chegar o dia que você vai ter experiência com Deus também. É o dia da sua provação. Então permaneça firme, permaneça fiel ao Senhor e você vai ver que Deus é contigo, tá? Se você está passando por alguma dificuldade, algum sofrimento, se você tem Jesus, saiba que nunca mais será o mesmo, tá? Depois desse encontro pessoal com Deus, né? Você vai passar a conhecer o melhor, você vai ter mais intimidade com Ele, tá? E tem uma boa notícia para você, uma coisa interessante, a glória da segunda casa será melhor do que a primeira, tá? Em Jó 42, verso 2 diz assim, ó, assim o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro.
Meu irmão, a experiência que você vai ter com Deus, experiência pessoal com Deus, vai fazer você conhecer mais e melhor o Senhor. E depois você vai ver que a recompensa de Deus, conforme Jó 42, verso 12, você vai ver que o estado de Jó, o primeiro estado, o segundo foi melhor do que o primeiro. Então, meu irmão, quando você sair dessa prova, o seu estado vai ser para melhor. Tá certo? Então você aprendeu isso. A crise gera oportunidades de conhecermos mais a Deus e de experimentarmos da sua companhia e do seu poder. É essa a experiência que Deus faz para nós, meu irmão. Então nós vimos nesta lição que mesmo no contexto de adversidade, Deus é poderoso para levar adiante o seu plano na vida dos que nele confiam e esperam. Enquanto todos em torno de Jó viviam a morte, Deus vislumbrava a vida. A história de Jó é um exemplo para todos nós até o dia de hoje. Que Deus em Cristo, meus irmãos, vos abençoe. Você tem uma vida abençoada e confiança no Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Confia, meu irmão. Não se preocupe, que Deus era contigo. Eu vou louvar o Senhor por mais um hino, vamos louvar o Senhor mais um hino para nós terminarmos aqui a nossa aula, tá? Eu vou estar orando com você nesta noite, nesta manhã, depois, no término da aula. Vamos louvar o hino 33 da nossa harpa cristã, tá bom? Vamos lá, adorar o Senhor. Socorrido, te sustentado com a destra da sua justiça. Não é esta prova, essa luta que vai fazer você cair e perecer. E se chegar à beira desse rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha e sobre a morte Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Meus queridos, que Deus abençoe vocês, tá? Que Deus em Cristo vos abençoe, vos guarde, vos livre de todo mal. Que espero que vocês tenham aprendido a perseverar no Senhor, a crer na presença de Deus. Todos nós que estamos aqui somos passíveis de passar por situação, por dificuldades, por problema, mas o importante é o que você vai fazer com essa situação. Coloca a sua confiança em Deus e você terá a vitória em Cristo Jesus. Vamos orar nesta manhã agradecendo a Deus e que Deus possa nos cobrir com a sua graça e segurar nas nossas mãos, porque Ele é Deus. Oremos ao Senhor. Amado e querido Pai,
Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã, Senhor, quero interceder em favor destas vidas, ó Pai, de todos que estão passando por situações difíceis, por dificuldades, ó Pai, por enfermidade, por problema, por falta de emprego, Senhor, porque a crise está, papai, dominando e assolando este mundo, este planeta, Pai Deus e meu Pai, e todos nós estamos passando por situações difíceis, mas nós cremos num Deus que tudo pode, nós cremos num Deus de vitória, e essas pessoas que se encontram fracas, desistindo, meu Deus e meu Pai, que o Senhor sustenta com a destra da tua justiça, erga, meu Deus e meu Pai, dá força para continuar e crendo na tua vitória. E eu profetizo nesta manhã a bênção e a vitória na vida dos teus filhos, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Tá? Graças a Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos vós nesta manhã. Estenda vossas mãos e vamos terminar em nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus e o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos vós. Dizemos todos juntos. Amém. E a graça e a paz do Senhor a todos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.